Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Entre Mundos. Sou o Rafael, sou engenheiro civil, sou docente da Fundação Logosófica. Estamos aqui na parte 2 de um bate-papo muito especial com o Humberto, com a Bruna, com o Augusto, um pouquinho sobre a experiência e vivências que nós temos encontrado aqui no estudo dessa ciência tão especial. Vamos se apresentar? Apesar de nós já termos uma primeira parte aí, então fica à vontade para voltar lá e ver a primeira parte se não viu ainda. Mas se você chegou agora, você vai conhecer um pouquinho de quem está aqui na mesa e um pouquinho das nossas experiências. Augusto, vai lá. Eu sou Augusto, sou fisioterapeuta e estudante de logosofia. É um prazer retornar. Meu nome é Bruna, sou estudante de logosofia também, é uma alegria muito grande estar aqui. Trabalho na área de gerenciamento de projetos e tecnologia da informação e aprendo muito com a logosofia. Olá pessoal, eu sou Humberto, bancário aposentado e estudante de logosofia. Que beleza. Agora nós vamos fazer uma pergunta mais para a Bruna. Não é uma entrevista, né? A gente está aqui batendo um papo, mas... Bruna, você estava também algum tempo atrás já fez uma atividade aqui na Fundação, um workshop, como a gente chama, muito focado no tema das energias, né? Energias físicas, energias espirituais. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, né? Aqui nesse podcast, que é o espírito e também esse conceito do biopsicoespiritual, que é algo que o autor da logosofia nos ensina. Mas conta um pouquinho pra gente, como é que foi a sua experiência, o que você tem vivido, especialmente, né, no momento da sua vida aí que você estava manifestando que teve alguns desafios. Contextualiza pra gente um pouquinho e conta um pouco o que você tem descoberto com essa ciência. Vamos lá então. Até, assim, pegando o gancho com o que o Humberto trouxe no episódio anterior, né, sobre o esforço, né? Acho que quem não quer ser melhor na vida? Todos queremos, né? Todos queremos triunfar, queremos estar bem e sermos felizes. E o esforço nos ajuda muito, né? Eu fui aprendendo com a logosofia que o esforço é vida. É força, né? E eu passei por um momento na minha vida que essa palavra, esse conceito nunca foi tão, esse conhecimento, né, esse conceito que tem por detrás todo um conhecimento, nunca foi tão importante para mim. Foi realmente um divisor de águas, crucial. E aí eu começo a experiência dizendo que eu vivi um momento de muita adversidade na minha vida, que foi totalmente inesperado. O acontecimento, né, como sugere acontecer em muitas famílias, com muitos seres, né, não diferente comigo, mas eu me vi atravessando aquele momento um pouco despreparada. Eu tinha alguns conceitos que me ampararam naquele momento, mas à medida que os dias foram passando, eu sentia minhas energias assim, como que se tivessem murchado, que nem um balão, né? Você tem ali um capital, uma energia, né? E simplesmente sumiram da minha vida, do meu ser. Era assim que eu me sentia. E num processo muito rápido, né? E as pessoas que me conheciam, viam, me encontravam, falavam assim, Bruna, tens que mudar esse estado. E embora eu fizesse um esforço para mudar um pouco aquele estado, as sugestões, né, que os meus amigos, pessoas mais próximas me davam e as que eu tinha naquele momento, é que eu tinha que fazer esforço para o físico, né? Então... exercício físico, viajar, talvez ler alguns livros, buscar algo nesse sentido. Perfeito. Mais focado nessa parte psicológica e física. Exatamente. Entendi. Que foram importantes, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou ativa, se faço atividade física, mas precisava fazer com maior intensidade, não estava funcionando, né? Então eu vi que aqueles meus esforços que estavam gerando energias, eles estavam gerando energias para aquele aspecto da minha vida, para o físico, que é muito importante, para o psíquico. Eu acordava melhor, mas eu ficava uma tristeza dentro de mim que precisava ser trabalhada, né? Ela tá ali também não é por acaso, não é para eu olhar para ela, eu fui entendendo, mas para ver que eu tinha que mudar aquele estado, eu tinha que sair do estado da tristeza para ir para o estado da alegria. Mas esses movimentos não estavam surtindo efeito naquele aspecto. Então, eu comecei a estudar as energias, né? O que a logosofia me ensina sobre essas energias? Então, entendi que a gente tem as energias
físicas por instinto, que estão aí para nos amparar nas nossas atividades físicas e rotineiras, mas a gente também tem uma parte muito elevada dentro de nós que também tem que ser atendida. E que eu tenho que criar esforços, né, fazer esforços para direcionar pensamentos, bons propósitos, sentimentos para essas energias que vão abastecer o meu espírito. E aí o jogo foi mudando. E aí eu fui aprendendo, né, que eu tinha que criar pensamentos mais elevados, abastecê-los, nutri-los. E aí vem também, eu acho que a gente pode pegar um gancho com a experiência do Rafael, do Augusto. Eu posso pegar um gancho com a experiência do Augusto, que a gente pode pegar um gancho com a experiência do Augusto, que traz sobre, né, o tempo, que a gente pode... Não, aqui eu me confundi, pessoal. Eu gostaria de pegar um gancho com a experiência do Augusto também, né? A gente precisa ter esses esforços, saber direcionar, mas também repetir a experiência. Certo? Então, eu achava assim, não, agora eu criei um pensamento, por exemplo, de abastecer a minha vontade de ser feliz, a vontade de fazer novos amigos, a vontade de conhecer coisas diferentes, a vontade de buscar pelo conhecimento. Aí eu entrei em outra fase. Agora eu tô bem. Não, eu tinha que repetir aquela experiência várias vezes para que ela estivesse dentro de mim e fosse natural. Né? Muito interessante. Bruna, você trouxe um aspecto assim que é, né, uma experiência que tirou as energias, e aí esse conceito de energia é muito interessante, porque tem muitas vertentes que falam, né, sobre a energia do mundo, das outras pessoas e tudo mais, e a logosofia tem um conceito sobre isso também, isso é muito interessante. O que eu tenho também aprendido em relação a isso, né? Como a gente trouxe no início, o ser humano ele é biopsicoespiritual. O que é isso, né? Uma parte biológica, física, essa que a gente pode ir, vai na academia e tal. Uma psicológica, que é onde estão ali os nossos pensamentos, onde está aquela nossa... O que a gente usa, diria assim, no dia a dia para as atividades, sejam elas do profissional, sejam elas também da relação social e tudo mais. Mas existe algo que é também um conceito que tem muitas vertentes, mas que para mim... O conceito da logosofia é muito inovador e diferente de tudo, que é esse aspecto do espiritual, né? Então, essas energias espirituais, onde o autor traz que o espírito é um elo com algo superior, né? E aí nós estamos falando de Deus, que é um conceito também diferente dentro da logosofia, então nós não vamos aprofundar demais aqui esse conceito, mas que cada um é convidado aqui pelo autor da logosofia a comprovar essa realidade, né, sem nenhum tipo de conceito religioso envolvido nisso, né? Pelo contrário, muito um conceito baseado na lógica, em observar a natureza, em observar a realidade do micro ao macro do mundo, né? É interessante como a gente consegue passar a entender e perceber que existe essa realidade. Então, o que você está trazendo, voltando à tua experiência, é que esse transe que você viu na vida tirou tanto as energias físicas, mas também, me parece, impactou em algum tipo da energia espiritual, né? Assim de, poxa, você não estava mais vendo sentido, ou pelo menos estava, né? Parecia que faltava algo. E quando você foi fazer as atividades físicas, ou mesmo até buscar algumas outras coisas, parece que, assim, dava um gás, mas logo depois terminava. E o autor tem um conceito interessante, que é o conceito de lei de herança, né? Que ela está muito atrelada a esse conceito, sem teorizar muito aqui, mas muito atrelada a esse conceito desse vínculo espiritual que a gente tem, né, com o Criador, entre os próprios seres humanos, né? E me parece que quando você for então buscar direcionar essas energias, ou mesmo viver essas pequenas experiências que a gente foi trazendo aqui, o Humberto no episódio anterior, né, com seres queridos, o Augusto também na questão do comprar o celular, eu também tenho algumas experiências. Quando a gente vai buscar a causa de cada movimento que acontece lá no nosso dia a dia, lá no nosso mais interno, a gente começa a descobrir, começa a entender mecanismos que eles passam, né, dessa parte mais, vamos dizer assim, física, para algo que nós vamos levar adiante, né? Eu diria assim, algo que é mais
perene mesmo, né? No sentido de eu conseguir colocar mais um grãozinho lá, mais uma moedinha nesse banco universal, como traz o autor, né? Onde eu consigo entender que essas ações elas vão acontecer nesse mundo físico, né? Nessa realidade do trabalho, com os seres, etc. Mas uma vez que eu descubro que essas experiências ou esses conceitos, eles têm uma origem em outro mundo, como o próprio autor traz, que é esse mundo mental, que é onde estão todos esses pensamentos, essas energias verdadeiras, eu diria assim, né, que são mundos que direcionam para esse mundo físico, que na verdade as causas desse mundo físico estão lá. Quando a gente descobre esse conceito, e de forma alguma eu tô querendo dizer assim, não é isso mesmo, né, para quem tá nos assistindo, não é isso aí, acredita. Não. Busca um pouquinho mais sobre esse conceito que a logosofia traz e que é muito inovador, mas que tem direcionamento. Então eu trago que essas experiências, por maiores ou menores que elas sejam, do dia a dia, ou experiências de grandes transes na vida que todo mundo passa mais cedo ou mais tarde, eu consigo direcioná-las e aproveitá-las para que elas não fiquem só nesse plano mesmo ou nessa realidade que a gente vive hoje, né? Assim, digo, para que eu possa colocá-la nessa minha herança, para que eu possa aproveitá-la ao longo da vida e, quem sabe, até em outras etapas, né? Eu acho que esse aspecto para mim tem sido muito real. Eu vivi algumas realidades também onde eu pude, mais do que gerar energias, eu pude ter oportunidades de consumir um pouco dessas energias, porque esse banco é isso, tem momentos em que a gente está vivendo, está bem, tá confortável, seja financeiramente, seja com os seres queridos à nossa volta, é o momento onde a gente tem a capacidade de colocar moedinhas nesse banco, mas vai chegar o momento em que a gente vai precisar buscar aquelas economias, né? E aonde que eu vou buscar? Que realidades que eu estou vivendo, que eu estou conseguindo de fato colocar moedas nesse banco? O Augusto tem uma experiência também que quer trazer, ou enfim, algum que tem... Tenho, na verdade, eu queria falar sobre o seguinte, esse negócio de herança e o tempo, as energias, né? Como é que isso funciona na prática, né? Tu falasse do banco, né, de vida, eu gosto de falar assim, né? Porque querendo ou não, tempo é vida, né? Muitas vezes a gente vive uma situação de o tempo passa como se fosse nada, assim, né? E parece até vida perdida, não parece? Né? O momento assim que a gente não prestou atenção e que passou, né? Foi perdido. E eu vivi uma situação semelhante à da Bruna, assim, nesse sentido das energias, né? Eu estava numa função no trabalho assim muito desgastante, algo que me tirava energia de fato, assim, né, fisicamente. E eu resolvi mudar isso, né? Eu resolvi trocar 100%, assim, sair daquele setor, ir para outro setor. E como fisioterapeuta, se a gente não tem energia, como é que a gente vai dar conta de dar o auxílio que o paciente precisa, né? Então, assim, era algo que era muito necessário, né? Então fiz um planejamento, teve toda uma questão assim de como vou fazer. Tava tudo certo. Fisicamente, preparadíssimo, né? Mas o que eu percebi foi que eu não tinha essa energia. E eu nunca começava esse planejamento, eu nunca andava, permaneci no mesmo setor, não mudei. Então o que estava acontecendo ali, né? Depois de viver isso que eu fui perceber, né? Eu tinha vários pensamentos. E um deles, ali no interno, me segurando, foi o do temor. Eu vou trocar de setor, aqui eu tô, né, zona de conforto e tal, pra que eu vou fazer isso se eu falhar, se eu errar, né? Então, assim, aquele temor me prendia, me segurava. E a gente sabe, né? O autor da logosofia ensina que existem várias leis universais e uma delas é a lei de movimento. Que está muito atrelada a essa questão, assim, né? Então, a lei de movimento diz que quanto mais movimentos, com maior impulso, a gente vai ganhando energia, a gente vai ganhando vida. O contrário também é verdadeiro, né? Se a gente ficar parado no mesmo lugar, numa mesma situação, vivendo numa inércia, né? Numa passividade, a gente perde coisas, né? A gente pode observar, por exemplo, uma indústria que
se mantém em movimento, se mantém, né, funcionando, evoluindo, crescendo, ela cresce, ganha mais, né, é mais saudável. A indústria que não cresce fica para trás, né? Da mesma forma foi na minha vida, assim, né? Eu fui parando, fui ficando passivo àquela situação e a minha energia ali, ó, né? Fisicamente eu acordava super bem, mentalmente, assim, né? Lá no interno eu sentia que, puxa vida, né? E aí qual foi a mudança-chave, assim, né? No momento que eu percebi que não importasse o que eu fizesse fora de mim, né? Aí escolhesse o melhor plano, os melhores amigos, os melhores, né? Eu não saía desse lugar. Me faltava olhar para dentro, e é isso que a logosofia, assim, me auxiliou demais, né? Esse olhar para dentro, entender o que está acontecendo, qual que é o pensamento que me atrapalha, o que pode me ajudar, né? No momento que eu combato lá o meu temor, o que eu vou botar no lugar, né? Qual é o valor que eu posso usar aqui, né? Então, tudo isso me auxiliou, e eu vou dizer para vocês, hein? Há que se ter valentia para fazer esses movimentos, e o esforço ali, né? Ele tem que ser qualificado, né? E esse esforço, ele me deu energia. Eu percebi, assim, né? Tanto o esforço quanto alimentar a minha valentia de querer mudar, de querer fazer diferente. Ali foi uma mudança, sabe? Ali uma energia que, né? Eu consegui aproveitar desse banco, mas também alimentar esse banco, né? Eu sinto que hoje, né? Agora eu já troquei de posto, já troquei de função, enfim. Muito mais feliz. E eu vejo, assim, que muito mais leve, né? Muito mais leve ao entender que esse pensamento me atrapalhava e conseguir, né, fazer essa mudança. Então, é uma experiência legal para juntar essas ideias, assim, né, esses conceitos. Que ótimo. E você trazendo, Augusto, me recordou sobre algo que o autor também traz, que é algo que a Bruna falou, né? Mas é o esforço ou o estímulo por necessidade, o esforço por necessidade ou o esforço por estímulo, né? Qual que é a necessidade? É quando acontece alguma coisa e ou não acontece nada e eu quero, né, que aconteça. Então, poxa, vai entrar na necessidade. Outra forma de se mover é em relação por estímulo, ou seja, eu vou em busca. Então, é interessante entender que cada uma dessas realidades que vão se colocando na vida são diferentes, elas vão se colocar, né? A não ser como a gente tratou antes no episódio anterior. A gente esteja lá em cima do monte, lá, tranquilo, aí talvez lá não tenha tantos desafios, vamos dizer assim, né? Mas a realidade que a gente vive aqui, meros mortais aqui, são realidades muito diferentes dessas, né? Onde a gente vai encontrando percalços, né? Mas é isso. Muitas vezes esses esforços que têm que ser movidos, eles trazem um grande aprendizado. E essa é no meu entendimento, conceito que a logosofia me ensina. Como que eu pego esses esforços e eu entendo que um pouco em cada um deles tem um pouquinho do eterno. Como que eu encontro essas questões mais, vamos dizer, elevadas, né? Essas questões mais que não só estão aqui tratando de casos do mundo físico, mas como que eu elevo isso para que numa próxima oportunidade onde eu queira ou eu precise fazer um esforço, eu tenha aquilo como algo mais na consciência, né? Que é também algo presente, né? Outro conceito bastante interessante. Bruna, quer trazer mais algo sobre o que viveu? Como que foi essa experiência, assim, é fácil manter isso agora? Tipo assim, agora toda vez que você tem que realizar um esforço é tranquilo, você faz dessa forma e tá lá, já pega daquele banco e já bota aí pra rodar esse valor, ou não? Como é que é buscar isso nessa consciência? Como é que é essa realidade para você hoje? Então, é um processo todo novo, né? A logosofia é tão única, com certeza está muito mais claro. Mas lógico que as experiências que vão aparecendo, elas são diferentes. Então, eu tenho que estar sempre revisitando, né? E olha que interessante, o autor da logosofia ensina que é o conhecimento que me dá energias, né? Que me faz triunfar, que me faz elevar minha vida. Mas qual conhecimento? Então, é aquilo, se eu busco conhecimento ali para as atividades corriqueiras, eu vou estar direcionando minhas energias, meus esforços para aquele foco. Mas quando eu busco conhecimento transcendente, que é o que a gente está trazendo aqui, ele vai abastecer não só o meu ser
espiritual, que é algo, que a gente falou, muito palpável, né? Também o meu ser físico, ele são energias mais perenes, é um conhecimento mais perene. Mas hoje, trazendo assim sobre como que eu faço, né, como que é esse labor interno, o conceito de ir em busca deste conhecimento, da vontade, né, eu diria que principalmente da vontade, da força de vontade, ele está mais claro, que eu tenho que ir em busca desse conhecimento que me faz abastecer o meu ser espiritual. Então eu vou em busca da vontade, da alegria, da gratidão, né? O autor da Logosofia também nos traz que um sentimento vale mais que 1000 pensamentos juntos. Então veja a elevação, né? A categoria, a hierarquia que a gente aprende com a Logosofia a dar aos sentimentos. Então, os sentimentos, eles movem a minha vida. Então, eu busco no amor ao amigo, no amor à minha vida, no amor ao conhecimento, né? E isso, naturalmente, vai me abastecendo. E vai abastecendo a minha vontade, que vai gerando mais energias. Então, os sentimentos, eu tenho aprendido, são um grande amparo. As minhas defesas, a eu seguir lutando e indo em busca, né? E triunfando nessa área. Então, as experiências são diferentes, mas o abastecimento do conhecimento transcendente, ele tem que estar ali sempre sendo feito. E essa parte da sensibilidade como um radar, né? Ela aponta para onde está me direcionando assim, opa, aqui tem alguma coisa boa, aqui tem alguma coisa ruim. Então, espero que quem está nos assistindo tenha gostado dessas trocas de ideias aqui, um pouco das experiências de seres que estão, né, buscando ser melhor com base nas próprias experiências e buscando, de fato, colocar um pouquinho mais dessa moedinha nesse banco universal, como eu falei. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, como eu falei, a sensibilidade desse radar, falou assim, poxa, tem alguma coisa que pode me ajudar aqui? Fica muito à vontade, procure a Fundação Logosófica da sua cidade, da sua região, procure também outros conhecimentos, outros vídeos como esse, artigos, faça o download dos livros de Logosofia de forma gratuita no www.logosofia.org.br. Temos também o Instagram, LogosofiaBR, tem também os Instagrams regionais, que eu posso descobrir, poxa, será que tem uma atividade lá na fundação da minha região que eu posso ir? Então, normalmente é FL. E aí o nome da cidade. Então, pode procurar no Instagram, pode procurar no YouTube também. Tem muitos outros podcasts como esse, outras temporadas também do nosso podcast Entre Mundos, e fique muito à vontade para sempre procurar.